irmãos, continuando nesse processo de aprendizado e enchimento, vamos sem demora abrir nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. É muito bom ter esse choque, sim, é muito legal. Eu tive o meu na adolescência, um dia que eu estava na praça pública e vem um evangelista e eu parei, um cara para do meu lado, todo arrumado, bonito, e ele fala para mim: "Você está entendendo o que o cara está falando aí?" Eu falei: "Tô." Ele falou: me explica então, salvar do quê? Não faço nada de mal para ninguém, rapaz." E eu ali devia ter uns 14 anos de idade, meu primeiro conflito assim de: e agora? Como que eu explico salvar do quê? Simplesmente pelo fato de que muitas coisas são parte da nossa história, mas a gente não sabe explicar. Como eu estava aqui na quarta-feira falando, vamos conversar onde é o céu, né? Onde é o céu? Explica, transforma isso numa tese real, e a gente tem problemas sérios, então faz parte, e o negócio é se encher mesmo. Ezequiel 36, capítulo 36, verso 26, nós vamos ler 2 versos. Diz assim o texto: "Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis." Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por estarmos na tua casa, neste culto de ceia, nesse culto de celebração de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Nós já te louvamos, nós já clamamos, e nós agora pedimos, Deus, a tua intervenção quando iremos meditar na sua palavra. Fale conosco, abre os nossos corações e mentes, e que essa noite seja uma noite que o Senhor possa acrescentar no nosso coração, para assim, Senhor, termos, como diz o apóstolo Pedro, as respostas, das razões da nossa fé. Faz o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Não precisa me responder isso, mas quem aqui está fazendo parceiros da Bíblia esse ano? Não precisa levantar a mão não quero constranger ninguém. Mas é para você pensar, e só para lembrar que a Bibi aqui terminou a leitura da Bíblia infantil em 2011, eu que estava devendo o certificado, eu confundi com o da Rebeca, que também terminou, né, Roy, o ano passado. Então, pais, incentivem seus filhos, e à medida que elas terminarem, basta falar comigo que eu produzo o certificado e nós entregamos para incentivar. A Gabriela falou comigo, né, que estava lá lendo e tal. Eu falei: lê mesmo, né? Foi legal, Márcio. Então, façam isso. Agora, é importante que nós também façamos isso. Não dá para aceitar um cristianismo que não lê a Bíblia, não dá para aceitar um cristianismo que não conhece a palavra. E tanta desgraça acontece hoje no meio evangélico porque não se conhece a palavra. Tantas ideias surgem, tantas formas de viver que não tem nada a ver com o cristianismo, e que bate o pé com o cristianismo porque ouviu de alguém. Eu não sei quantos de vocês acompanham as mídias de rádio, de notícias. Tem várias no Brasil, cada uma que ouve a que quiser. Mas uma das campanhas que estão agora fazendo na rádio de São Paulo é uma campanha contra a rádio pirata. Sabe que no Brasil muitas rádios pirata, e existe uma concentração grande, às vezes em rádios piratas próximas ao aeroporto. Já imagina o que acontece: interferência no avião, problema para aterrissar. E essa propaganda de conscientização, ela visa justamente isso. Ela pega um momento real de um piloto tendo que ficar mudando de frequência, porque a frequência que ele mudava tinha uma rádio pirata. E aí descobriram a rádio, o repórter descobriu a rádio que mais está pipocando nessas ondas, e ligou. E descobriu que o cara faz uma propaganda, um tal de reverendo vidente. Reverendo vidente. E o jornalista perguntou assim para ele: rapaz, já que você vê, enxerga, você não está percebendo que as ondas da tua rádio, além de serem legais, estão fazendo um dano? Pode daqui um dia um avião se chocar porque acha que recebeu a ordem de descer e não era. Tudo pode acontecer. E termina a gravação na rádio pública. Eu estou falando de rádio pública. Termina essa gravação com um reverendo soltando um baita de um palavrão, xingando o jornalista. Um negócio assim horripilante. Horripilante.
E aí eu fico pensando, que reverendo do inferno é esse, né? Só pode ser reverendo do inferno e vidente do inferno. Primeiro para fazer uma coisa ilegal dessa, primeiro aí, e aí você já coloca nesse ramo um bando de gente, né, que vive o cristianismo sem Cristo, como eu escrevi. E que às vezes ainda numa posição de liderança fazendo uma coisa contra a sociedade. Porque a palavra não foi entendida. Porque o evangelho não foi compreendido. Criou-se uma historinha, aquela ali faz bem, aquela ali me leva para o céu, e fica só com ela, e esquece de tantas outras. E eu estou fazendo essa introdução porque, primeiro, para incentivá-lo a ler a Bíblia em 2012. Segundo, porque o livro de Ezequiel é um desses livros que nas versões passadas do Parceiros da Bíblia, todo mundo quando chegava no Ezequiel arrepiava. Falava, Ezequiel, e agora? Como vai ser para entender o Ezequiel? Então eu queria te dar algumas luzes sobre ele. E para você perceber como o drama, e como o drama de todos nós é mais embaixo, eu te dou 1 minuto para você falar com a pessoa do lado o que você sabe sobre Ezequiel. Só para você entender aonde vai o seu conhecimento. E quanto mais anos de cristão você tiver, pior fica a tua situação. Tá bom? Então, vamos lá, 1 minutinho. Compartilha com alguém o que você sabe concreto sobre o livro de Ezequiel. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. O que você sabe concreto? Não fica falando assim, é profeta. Todo mundo já sabe que é. Isso não vale. Você consegue localizar do que período ele está falando? Da onde que é? Volta para mim. Se a pessoa te der uma resposta convincente, diga well done, continue estudando. Senão você fala para ela misericórdia. Pode falar, fala misericórdia, irmão. O negócio é o seguinte, o livro de Ezequiel tem o seu background na conquista de Nabucodonosor, que começou a acontecer em 597 a.C., levando o povo para a Babilônia. A destruição aconteceu em 586. Anota isso aí, vai fazer bem para a tua vida. Opa, poder de Deus agora aí, né? Começou em 586, aconteceu a destruição, mas em 597 veio a captura. Em 597, anote, não confie na sua mente. Em 597, no primeiro cerco de Jerusalém, 10.000 pessoas foram levadas. Entre as 10.000 pessoas que foram levadas estava o nosso amigo Ezequiel. Ele foi levado e o texto nos diz que ele fazia parte dessa elite. Porque é lógico que um conquistador não queria pegar aqueles que não pudessem contribuir com a cidadania do lugar em que eles viveriam. Ezequiel então vai com esse time e começa a viver ali na Babilônia. Ele era um homem de Deus, ele tinha um traço sacerdotal e ele tinha também um chamado profético. Deus o chamou, Deus colocou o rolo da sua palavra na sua boca e ele vai com essa missão de ser o profeta durante o cativeiro. Mais que isso, ele vai na verdade para o campo, para o exílio, antes de chegar todo o resto da massa. Porque depois da destruição chega mais um grupo. Os primeiros que estavam então eram a elite, se eu assim posso dizer, e depois com a destruição final vai o resto. E lá já estava o profeta. Entretanto, em 597 com o cerco, ele foi. E de 597 a 593, ele não faz absolutamente nada que saibamos. Ele está simplesmente ali convivendo. Talvez entendendo qual que seria a realidade na Babilônia, como que seria a minha vida aqui agora, com saudades. Qualquer um que foi tirado da sua casa à força, não porque quis, sentiria saudade, se deprimiria, pensando naqueles que ficaram. E é legal você entrar nesse contexto e imaginar, porque se por acaso na tua família tivesse 3 irmãos e você fosse o mais destacado, os menos privilegiados ficariam e você iria. Então você imaginar, papai está lá com o irmão A e B e eu rodei. Que mania é essa? Por que eu fui estudar? Fui levado para servir na corte de Nabucodonosor. E aí em 593 ele começa o seu ministério. E esse ministério começa então focando na desgraça, ou que Jerusalém ficaria ainda pior. Que a situação já estava difícil,
que o cerco já havia acontecido, mas que não ficaria aí. Jerusalém também seria destruída. De novo, eu quero trazer para a sua realidade. Imagine você saindo do seu país, da sua nação, o exército inimigo está lá, e você ouvir, vai piorar, porque ele vai destruir, vai ter guerra, não vai ficar só no exílio, a ocupação vai se tornar cada vez mais sufocante. E aí ele começa a descrever isso no seu livro, de forma que do capítulo 1 ao 24, Ezequiel está falando sobre Jerusalém sitiada, Jerusalém que cai porque desobedeceu, Jerusalém que vai cair porque escolheu andar conforme a sua própria ideia e caminho. Essa é a primeira seção do livro, 1 a 24, Jerusalém sitiada. Depois, dentro ainda desse período, Deus fala para ele, e para piorar as coisas, querido Ezequiel, sua esposa vai morrer. Não só a tua cidade vai ser destruída, não só mais gente vai morrer, como você vai ficar viúvo. Olha o drama. Mas você não será permitido a você nem mesmo ficar chorando muito, nem mesmo prantear muito, porque a sua posição de líder tem que encorajar as pessoas a encararem as lutas que eles vão ter que encarar. Então, você não pode chorar pela cidade natal destruída, você não pode ficar chorando pelas pessoas que você deixou lá, e nem mesmo pela tua esposa que vai falecer. Depois tem a segunda seção do livro, que é do capítulo 25 ao 32. Nesse momento Deus começa a falar sobre juízos de nações. Na verdade é um total de 7 nações que você vai encontrar recebendo juízos no livro de Ezequiel. E essas nações sofrem juízos porque também Deus, no seu tratamento com o mundo, colocou juízos sobre algumas nações, como nós lemos no Antigo Testamento. 25 a 32, essa segunda divisão. E a última divisão do livro é do 33 ao 48, quando Deus vai falar sobre a restauração, ou sobre a chamada glória de Sião. Então, basicamente, o livro pode ser dividido em 3 partes. Primeira, Jerusalém sitiada. Segundo, nações que vão sofrer juízos. Terceiro, a restauração e a glória futura. Se eu tivesse colocado de uma forma menos técnica, e aqui começa a ficar mais importante, ouve. Do capítulo 1 a 24, Deus está falando através de Ezequiel que ele será revelado mesmo na desgraça da queda. O cenário é ruim, o cenário é difícil, mas Deus será revelado. Atrás da desgraça, Deus será revelado. Menos técnico também, do 25 a 32, as nações conhecerão Deus através dos seus juízos. Porque como acontece conosco e com qualquer outra pessoa que teme a Deus, nas dificuldades ficamos mais sensíveis, amém ou não? É ou não é? Pintou dificuldade, a sensibilidade aguça. Do 25 a 32 as nações vão conhecer então. Por quê? Porque vão sofrer. E no sofrimento muitos olham para o céu. No sofrimento olham para o Deus do altar desconhecido, olham para seja lá quem for das divindades, busca-se solução nos céus. E na última sessão, 33, 48, Deus será conhecido pelo intermédio da sua restauração a Israel. O Deus que levou o povo, o Deus que puniu o povo, o Deus que vai permitir que esses anos de punição sejam enraigados dentro da história do consciente coletivo deles, vai restaurar. Mais um exemplo. Na primeira sessão do livro, então, Deus está tratando um povo. Deus está tratando uma localidade, aqueles que viviam ali. Qual a relevância? A relevância é que se você morasse no norte de Israel, nada disso teria te afetado. Na segunda sessão, Deus está estendendo. Em outras palavras, Deus trata também vários. Deus trata um, Deus trata vários. E por terceiro, na terceira sessão desse livro, Deus trata todos. Ele trata um, Ele trata vários, Ele trata todos. Porque Ele tem controle absoluto. Na primeira sessão, se você quer mais informação para amar Ezequiel, ele trata o templo e a religião. Vou repetir de novo, eu quero que você memorize. Do 1 a 24 ele trata e ele trata a religião.
Na segunda parte ele trata o quê? Algumas nações. Não é uma religião, não é um povo, é plural. E na terceira seção do livro ele trata o mundo, porque a restauração tem o alvo de tratar o mundo. Abre comigo no último verso do livro de Ezequiel, para você entender. Capítulo 48, verso 35, ele diz assim: e daquele momento em diante, abre para você ler e marcar, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Ele já não está falando mais sobre uma restauração que fica ali no âmbito local, mas é como Jerusalém que vai ser restaurada no tempo do milênio, no tempo do fim. Sim, ela vai ganhar um novo nome, o Senhor está aqui. E aí você tem todos os profetas falando sobre isso. Na mesma linha de Isaías e Jeremias, Ezequiel usa a sequência básica. Sequência básica desses três, Isaías, Jeremias e Ezequiel é: número 1, primeiro, sentença contra Israel. Número 2, sentença contra as nações. Número 3, consolo. Repete comigo: sentença contra Israel, sentença contra as nações e restauração de Israel. Essa é a base desses três profetas. E quando você for ler também Isaías e Jeremias, você pode pensar nisso. E com isso em mente, o texto que nós lemos se encontra então na parte final da narrativa. O trecho que lemos se encontra nesse momento de restauração de Sião. E ali Deus usa o profeta Ezequiel para falar sobre um coração e um espírito novo. E ele começa chamando o coração dos seus ouvintes. Ele ia dar o nome do coração desses seus ouvintes. Ele classifica o coração desses ouvintes como gente que tem um coração de pedra. Gente que teve um coração endurecido, um coração que ficou petrificado. Ele passou por uma metamorfose, não se sabe em que momento, mas perdeu a maleabilidade. Ele foi ficando duro, se enrijeceu e virou pedra. Pedra na cabeça do mundo antigo, gente, é bênção. Porque com pedra que se faz uma panela do mundo antigo, uma prensa de uva, um depósito de azeite. Pedra é bom. Quando o povo chegou em Israel e viu as pedras, você anda hoje por Israel, nas montanhas de Israel, é um verdadeiro pedregulho. Não são as montanhas lindas de Minas Gerais, que aquela graminha ali, daquele pasto gostoso. Não é pedra, é rocha. Você acaba com qualquer sapato andando pelos montes de Israel. Pedra aqui, no consciente do povo, é bom. Mas nesse contexto, é o contrário do que seria bom. Porque o bom, o coração de carne, o coração maleável, é o que dá um exemplo do que eles deveriam ter. E por essa razão Deus confirma que irá dar para o povo um coração de carne, ao invés de manter o coração petrificado. Segunda explicação: quando nós pensamos em carne, o que você pensa? Se eu falar assim: o Thiago Guro está na carne, Adonis, sabe pensar que ele está bem? Não. Carne para a gente é o quê? O Thiago Guro, no nosso exemplo, está dando ouvido às suas tendências internas e está fazendo o que ele bem deseja. Ele pira, está pirado, pirou. Carne para a gente é isso. É tudo aquilo que é contrário a Deus. Carne para a gente é atender os desejos humanos. Carne para a gente é ouvir a voz, aquela voz maldita mesmo, que aparece na cabeça de todo mundo com as ideias mais malucas, e dá ouvido a elas. Você tem essa voz na sua mente? Ou você é tão santo que você não pensa nenhuma besteira na vida? Sou só eu como pastor que penso. 2. Glória a Deus. Todos nós pensamos. Cabeça é uma loucura. É um universo aqui sem estar conectada na internet. Ela flui com uma capacidade absurda para a maldade, para a loucura, para o bizarro. É chocante. O coração aqui então ele vem, substitui o de pedra, que foi petrificado, entra o de carne. E carne no Antigo Testamento é símbolo de
fragilidade. Então é um coração que ele é frágil, porque ele não tem uma autoproteção. Quando você lembra das palavras de Provérbios, que acima de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. A palavra não é falada para o coração guardar o coração, mas é para você e eu guardarmos o coração. De modo que a minha mente deve proteger as minhas emoções, porque sabemos também que o coração aqui é uma linguagem figurada. Não só isso, mas o texto diz também que eles receberiam um Espírito, que eles receberiam esse Espírito de Deus, a manifestação do Espírito de Deus na vida deles. Esse Espírito que não dá para controlar, esse Espírito que é um ar em movimento. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem às minhas leis. Uma vez que vocês não conseguiram agir por vontade própria, eu vou ter que trocar as emoções e colocar o ar em movimento. E esse Espírito em movimento vai dar direção para vocês. E o único que pode dar esse Espírito é Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o contexto do texto. É um Deus usando um profeta, na parte de restauração do livro, dizendo: precisa mudar o coração e precisa receber o Espírito. Com o coração velho, endurecido, petrificado, não entra mais nada. E se entrou, ficou trancado lá dentro. E a chave foi jogada fora. E no entendimento, precisa receber o conselheiro. Precisa receber a voz positiva para combater a negativa. Esse é o texto. Dentro do contexto de restauração de Israel, a gente pode parar por aqui nessa exegese. E a pergunta que vem é: e eu com isso? E você com isso? E aí começam alguns casos, porque você que um dia assumiu a responsabilidade dos seus atos, sabe o que significa assumir a responsabilidade dos seus atos? Significa arrependimento. Um dia que você falou: realmente eu sou culpado, tenho esse negócio na minha vida, eu assumo a responsabilidade, eu me arrependo. Aí naquele dia você começou e eu começamos uma caminhada com Cristo. Nós pela fé recebemos o Senhor. Sim, não foi assim? Pela fé, talvez você foi na frente, talvez você falou sozinho, talvez foi escondido no teu quarto, talvez foi público, você falou o quê? Senhor Jesus, entra no meu coração. É por isso que nós lemos lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quem cresceu em escola dominical, lembra dos seus professores dizendo: Jesus bate na portinha do seu coração. Nós entendemos isso, essa é a dimensão, nós recebemos isso. Eu assumi a responsabilidade do meu erro. Falei: Senhor, eu sou culpado, guilty, eu sou totalmente culpado de tudo, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu convidei o Senhor, Ele entrou no meu coração e começou a moldar o nosso coração. Ele começa a transformar as nossas tendências. Ele começa a deixar mais maleável. E Ele vai mexendo naquilo que um dia já foi de pedra. Porque todo coração que não tem o Senhor funciona ou opera como um coração de pedra. Um coração que é duro, que é enrijecido. E ele foi diminuindo as camadas, foi quebrando. Talvez nos primeiros 6 meses quebrou uma parte do coração. Mais 6 meses quebrou um pouquinho mais um ano, mais 30 anos, eu vou fazer 40 anos. E eu acho que a pedreira do meu coração está ainda em pleno vapor. Acho que ainda está lá Jesus com uma marreta, vamos quebrar um pouquinho mais hoje. E aí eu vou e... Não, deixa aquele murinho ali que é bom. Deixa aquela paredezinha em pé, porque eu gosto de colocar algumas coisas em cima, Jesus. E tem hora que eu deixo Jesus derrubar, e Jesus derruba, vira sítio arqueológico, enterrado lá nos pedregulhos. Aí eu vou lá e começo a construir de novo, pedrinha, e do sítio arqueológico do passado começa uma pedra nascer, uma parede nascer,
E se eu não tomar cuidado, vem construções enormes novamente. Quem prosseguiu na intensidade dessa linha reta de Jesus que entrou no coração, sem pausa, sabe e percebe o quanto já mudou no seu coração. Você não tem histórias dessas para contar? Quantas coisas já se transformaram dentro de você? Quantas coisas já mudaram? Não é mais igual. E a minha oração é que nós tenhamos essas mudanças todos os meses, todos os anos. Porque quando estaciona, começa a ressurreição das pedras. Mas quem continuou nesse processo sabe disso. Junto com esse processo, dessa mudança, que altera o painel de controle, o coração, as emoções, nós recebemos o Espírito Santo. Quando você disse para o Senhor, entra no meu coração, veio o Espírito Santo. E alguns também nesse momento receberam o Consolador, a promessa de Jesus. Eu vou ao meu Pai, mas eu vou mandar o Consolador. E começou ali uma troca de informações. A gente ouve do Espírito diante das lutas e devemos reagir. Devemos obedecer. E o Espírito vai falando. E no início nós ouvimos, tá por aqui, por ali, que legal, bendito seja Deus. E quem deu fé, quem deu ouvidos e quem dá ouvidos à voz do Espírito, também expandiu, também cresceu. E alguns ainda depois descobriram que, olha, esse Espírito que Deus nos dá a todos aqueles que o receberam, vem com ferramentas. Não é assim? No momento que você começou a ler Coríntios, você percebeu que tinha dons do Espírito, e muitos falaram, eu quero isso. Senhor, dá-me visão, Senhor, dá-me dons. Senhor, usa-me como um profeta, Senhor, dá-me dons de curar, dons de línguas, dom de interpretação, dom de visão, dom de operação de milagres, tudo disponível para quem quiser. Mas esse Espírito está lá, disponível. Recebeu também, entendeu também que através desse Espírito, que todos os dons são bons, que são ferramentas, que são desenvolvimentos, mas que acima de tudo deve estar o amor. Que é o mais dramático de tudo. Que é o mais dramático de tudo. E quem deu ouvido para isso? Cresceu. Cresce. E essa é a vontade de Deus. Mas não é assim, irmãos e irmãs, vocês sabem disso. Não é assim com todos, não é assim com a maioria. Uma parcela sempre grande dos que receberam Jesus no coração, que receberam nesse processo o coração maleável, que deixou transformar, e de repente não é assim com todo mundo. Uma grande maioria tem deixado petrificar de novo, enrijecer de novo, barrando o processo. Da mesma forma, uma grande maioria que sentiu um dia o gozo do Espírito, ao invés de orar como Davi, dizendo, Senhor, torna-me dar a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um cabra que pecou bonito, como eu e você. E a preocupação dele era, não deixa a alegria da salvação sair e nem te retires de mim o teu Espírito. Porque a alegria da salvação é o que vai me fazer desenvolvendo, e o teu Espírito é o que vai continuar falando na minha orelha. Mas como disse também, para muitos essa voz começou a incomodar tanto, que nós falamos para ela, sai daqui, não quero te ouvir. O que eu mais me encontro, me deparo nas minhas conversas, na minha experiência com gente que sabe o que deve fazer, mas prefere não fazer. Que sabe o caminho, mas prefere uma alternativa. Que sabe que vai ser talvez um pouquinho longo, mas prefere o atalho. E o Espírito lá tentando, é por ali, não, eu vou, é por ali, não, é por ali. Até que não se escuta mais a voz do Espírito. De modo que, irmãos e irmãs, quando o coração enrijece e o Espírito não é escutado, ouça isso, a caminhada com Cristo se interrompe.
E nós passamos a andar sozinho, nós passamos a viver sem esperança, nós passamos a viver na mesmice da vida, nós passamos a viver com aquele sentimento que até mesmo vir à igreja é perder tempo. Não existe mais comida para a alma, existe clube social. Se o clube social for bem, eu fico. Se o clube não for tão sociável, tão legal, não me interessa. Por isso que a igreja se torna cada vez mais um mercado, uma prateleira cheia de coisas, atrativos, e pouco da cruz. O que eu quero dizer com isso é que se essa mesmice, que esse andar sozinho, porque deixou o coração enrijecer, e não quero ouvir a voz do Espírito continuar acontecendo na minha vida hoje, amanhã, ou quiçá no futuro, porque se eu desviar os meus olhos dele, esse processo acontecerá, nós cairemos no drama, e talvez seja o teu essa noite. Ouça isso, de estar vivendo uma vida que trabalha para comer, que come para sobreviver e vive só para não morrer. Nesse culto de ceia eu quero te deixar essa pergunta e esse encorajamento de resposta que é do Senhor. Que se Ele já entrou na sua vida e já quebrou um dia o coração de pedra e deu o coração de carne, se Ele um dia já soprou com seu Espírito, Ele quer continuar fazendo isso todos os dias. Só depende de você. E se você então percebe que assim está o seu coração, petrificado ou se petrificando, se rejeitas a voz do Espírito, se a voz dele não soa mais como uma voz doce e suave, que hoje, neste dia, nesta noite fria, é a tua chance e a minha chance de sermos aquecidos mais uma vez com o coração de carne e com o Espírito em nós. E se você não consegue visualizar isso, eu queria te dar esse referencial de que se tua vida é simplesmente uma caminhada para trabalhar para comer para sobreviver e para viver só para não morrer, ela com certeza está sofrendo o coração endurecido e uma inaptidão para ouvir a voz do Espírito. Vamos ficar de pé e clamar ao Senhor. Antes dos diáconos virem aqui para nós começarmos a ceia, vamos orar ao Pai. Grande Deus, Tua palavra é a verdade, e verdade, Senhor, que tem o único desejo de nos fazer crescer. O Senhor, quando falava ali para o povo de Israel, nessa parte do livro, simplesmente clamava e declarava que o Senhor faria isso, que o Senhor daria um coração maleável de carne e que o Senhor daria do Teu Espírito. Nós ousamos, Deus, pela fé e por aquilo que acreditamos que aconteceu através de Jesus, que nós recebemos este coração, que nós recebemos a Tua presença nos nossos corações, que nós recebemos a transformação, e é tão gostoso, Senhor, olhar para trás e percebemos quanta coisa já mudou. Cada um na sua caminhada, cada um aqui na sua vida, na sua experiência, nós podemos olhar para trás e ver quanto já mudamos. Bendito seja o Teu nome por isso. Nós também podemos lembrar, Senhor, de todas as vezes que ouvimos a Tua voz e Te obedecemos e seguimos o Teu conselho, que nós fomos bem-sucedidos. Nós também podemos dizer que sabemos, que temos certeza absoluta que Te ouvir é sempre a melhor decisão. E é por isso que o Senhor deixou o Consolador. Mas nós também reconhecemos esta noite, Senhor, que é tão fácil reconstruir, como disse o sítio arqueológico daquilo que estava quebrado. É tão fácil, Senhor, deixar de ouvir a Tua voz. É tão fácil seguir um caminho de independência e morte. É tão fácil, Senhor, determinar o que fazer sem o temor daquilo que o Senhor quer fazer. Por isso que nesta noite de ceia,
quando lembraremos da morte, da vida, da ressurreição do seu Filho Jesus, eu te clamo, Senhor, dá-nos mais uma chance para mudar os nossos corações, para quebrar toda a resistência das emoções e para soprar o teu Espírito mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, venham aqui os diáconos trazendo.